noite. Agora sim! Finalmente! Estamos solicitando, pelo amor de Deus. A gente não é muito boa nesse negócio Não. de mídia social, essas coisas a gente não... A gente fica aqui tentando. A gente está tendo que aprender. A gente está aprendendo. A necessidade do momento está exigindo que a gente aprenda. Como é que a senhora fala? Quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Aprende a nadar, É assim mesmo, né? Saudade de vocês, viu? A gente também, muita saudade. A gente saudade. era acostumado a se ver toda quarta-feira e domingo lá na igreja agora, né? Só agora sim pelos vídeos de vocês, meio-dia e meia-noite, né? Mas não é pessoalmente. Mas logo, logo a gente vai voltar. Amém. Agora você vai voltar com mais saudade, viu? Deixa eu apresentar para os meus convidados. As pessoas, todo mundo já conhece a pastora Lana. Ela é pregadora e escritora. E a pastora Rosânia, ela é escritora também e cantora. E pregadora. E pregadora também. Né? E são minhas amigas, são as minhas pastoras. E eu tenho um carinho enorme, assim, uma admiração enorme por elas. Uma amizade que já vai mais de 10 anos. Essa faixa aí de uns 10 anos, não é isso? É verdade, é verdade. Então, eu convidei elas para a gente falar desse tema hoje de espiritualidade e finanças. Parece temas opostos, né? Espiritualidade e finanças. Então, a gente vai conversar a respeito disso, um bate-papo, e falar um pouco disso. Porque, por exemplo, a gente começando com aquele versículo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E daí, se a pessoa ler rápido, já vai falar assim, nossa, então o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é assim, pastor? E aí? Olha, Douglas, que legal poder falar sobre esse assunto, que é cheio de especulação e muitas vezes interpretado de uma forma tão errada. Se nós cristãos tivéssemos uma completude no entendimento real da questão do dinheiro, a gente primeiro olharia para Cristo e enxergaria ele como o maior coach financeiro que já existiu, né? Ninguém ensinou sobre o dinheiro como Jesus ensinou sobre o dinheiro. Ninguém. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que das 49 parábolas que Jesus contou, 21 delas falavam sobre dinheiro. Olha que coisa interessante. Legal. Pouca gente sabe disso, né? Na realidade, se a gente for analisar a palavra de Deus, a gente vai descobrir que 20% de um dos sermões que a gente mais gosta, que é o Sermão do Monte, 20% desse sermão Jesus falou sobre como lidar com o dinheiro. Então, existem tantas questões relacionadas ao dinheiro que Jesus falou e que nós cristãos desconhecemos e muitas vezes não colocamos em prática, que se a gente as praticasse, a nossa vida financeira seria muito mais saudável e muito mais próspera do que ela é. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente descobre que Jesus falou sobre o dinheiro cerca de 80 vezes. Olha que coisa interessante. Então, se a gente entrar nessa compreensão de entender o que você propõe nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, nessa live, que é o dinheiro e a espiritualidade, apontando para os ensinamentos de Cristo, a gente vai ter muito sucesso na administração das nossas finanças, viu? E no relacionamento com o dinheiro. Esse é o intuito, porque a gente já aprendeu a não adorar o dinheiro. Sim. Isso todo mundo já aprendeu, todo cristão já aprendeu. Ótimo. Então, vamos para uma outra aprendizagem, que é não desprezar o dinheiro. Porque a gente não precisa nem adorar de um lado e nem desprezar. Né? Desprezar ou endemonizar. Porque muitas vezes endemoniza. E tudo que a gente endemoniza, a gente não quer ser ou não quer ter. Verdade. Então, se as pessoas continuarem com esse hábito, que dinheiro é mal, que quem é rico não presta, que quem é rico porque roubou, porque assim, ou é orgulhoso, ou é arrogante, ele mesmo não vai querer nunca. Então, a própria mente dele, o inconsciente dele, já não vai querer isso para ele. Ele está vivendo uma vida que, sem ele perceber, ele tem vivido repelindo tudo que se refere a dinheiro, prosperidade. Eu posso até citar um caso aqui,
que é uma amiga nossa em comum, e ela deixa citar, está até no livro, que é a Carlinha. Carlinha é nossa amiga em comum. Um beijo, Carlinha. E ela Saudades! Então, lá em Porto Seguro, na Bahia. Não tem saudade. Nem já foi, nós estamos morrendo de saudade. É. Quando eu saía com ela, ela sempre ficava meio assim, toda... Uma vez a gente foi numa clínica de dermatologia, e ela toda dura lá, e o pessoal passando, arrumado. E eu sem entender, ela fechou uma cara, e eu falei, o que foi, Carlinha? Ela, esse pessoal rico, não sei o quê, é arrogante. Eu falei, mas eles te fizeram alguma coisa? Ah, não, porque rico não sei o quê, não presta, é arrogante. Eu falei, Carla, para com isso, não tem a ver com a quantidade de dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro também e é arrogante. Então não tem a ver com o dinheiro. O dinheiro, eu costumo falar que ele é uma energia, ele é neutro. É igual a internet. Pode usar para coisas boas, como pode usar para coisas ruins. É um instrumento apenas. Então, tanto o dinheiro, a internet, é um instrumento. E quando a gente fica pensando algo ruim sobre aquilo, você não quer nem proximidade. Se eu falar que a internet não presta... Lembra uma época que falava que a televisão não prestava? Vocês lembram? Lembram? Aí não podia televisão, principalmente eu me converti numa época que televisão ainda era considerado pecado. Pois é. Meu pai não deixava assistir televisão, eu assistia na janela da vizinha escondido. Então é um instrumento, depende do que se passa, né, pastora Rosânia? Depende do que se passa na televisão. E o dinheiro também é como eu vou usar. Então eu acho que a primeira dica aqui para a galera, principalmente que o público hoje, a maioria é cristão, é parar de endemonizar o dinheiro, é parar de ver o dinheiro com olhos negativos. Pelo contrário, é começar a ver, é dar um significado positivo. E Deus não é o oposto das coisas. Deus, ele é o que dá o significado às coisas. É Deus que dá o significado à família, é Deus que dá o significado a um carro, é Deus que dá o significado a uma própria roupa, assim, ou lazer. E é Deus que dá o significado do dinheiro. Então, na realidade, eu vou um pouco mais além ainda. Desculpa te interromper. Por favor. Deus, ele não dá só o significado, como ele é o dono do dinheiro. Exatamente. Ageu 2:8 diz o quê? Minha é a prata e meu é o ouro. Então, ele é dono de todas as coisas. É dele que provém. Então, não é o diabo que é o dono do dinheiro, não, né? Jamais. É Deus. Então, eu acho que é isso que a gente tem que trazer e apresentar para que as pessoas comecem a ver, buscar e saber lidar isso diante de Deus. Porque a gente tem que fazer diante de Deus. Falando em fazer diante de Deus, eu queria aproveitar também, porque fica parecendo que são coisas opostas. A gente vive tudo em Deus. E eu aprendi isso com a pastora Gabi e a pastora Tina. Há 10 anos atrás, lá no comecinho da Cidade de Refúgio, uma vez a gente foi para a praia e antes de sair de casa, a gente faz oração, né? O cristão faz oração para pegar a estrada, para Deus proteger, até aí tudo bem. Só que a oração estendeu e ela falou, ai, Deus abençoa, vai conosco, fica lá conosco na praia, na diversão. E eu assim, ó, nunca tinha aprendido, porque antigamente eu separava. Ah, isso aqui é de Deus, isso aqui não. E aí, quer dizer, eu só apresentava para Deus as coisas ruins, era doença, ou quando eu não estava bem, ou quando, né? Só quando estava ruim, as coisas boas. Eu não vivia diante de Deus, quer dizer, uma diversão, uma praia. Então, a partir daquele momento, eu comecei a convidar Deus em todos os aspectos da minha vida. Então, não tem mais vida secular na minha vida. A minha vida toda, ela é diante de Deus. Então, tanto a praia, que eu aprendi lá atrás, a chamar Deus para ir comigo, a estar naquele momento de diversão, até também as minhas finanças. Eu vou fazer tudo isso em concordância com Deus. É assim que eu penso. O que a senhora acha disso? Tá na linha? A gente Sim, viver... Inclusive, a palavra aplica isso de uma forma muito, muito precisa no primeiro milagre de Jesus, não é verdade? O primeiro milagre que Jesus fez, ele foi convidado para onde? Foi para um enterro? Não, casamento. Para uma festa. Uma festa. Para uma festa, entende? Então, se a gente aprende a colocar Deus na nossa vida, nesses momentos de alegria, nesses momentos que muitas vezes a gente não associa com a questão da religião, a gente vai viver a intervenção dele quando qualquer intempérie possa nos sobrevir, que foi o que aconteceu na festa. Acabou o vinho. Se Jesus não tivesse na festa, o que tinha acontecido? Tinha ficado sem vinho. Mas porque ele estava na festa, o vinho acaba e ele faz o milagre de transformar a água em vinho. É verdade.
Não é E não existe verdade? nada melhor a gente viver a vida em consonância com Deus, em todas as áreas, em tudo. Né? Até porque ele vai estar em todo lugar. Não tem como, mas não, aqui Deus não está. Não, Deus não vê isso. Não tem como. Sim. Ele vai estar vendo tudo, vai estar observando tudo, né? Inclusive, se a gente for observar o Antigo Testamento, a gente vê que Deus ele prepara um sistema de cerimonialismo que está muito envolvido com essa questão do como você vai administrar o que você tem. Se a gente lê o Pentateuco, que é onde ele estabelece as leis, a gente tem as leis cerimoniais, as leis morais, as leis civis, tem, obviamente, as leis relacionadas às cerimônias no que consiste as ofertas. A gente vai encontrar que dentro de um período de 12 meses, Deus estabelece 18 tipos de oferta para que o povo viesse a se relacionar com ele. Então, dinheiro na Bíblia fala de relacionamento. É muito importante a gente entender isso. Então, quando Deus estabelece esses 18 tipos diferentes de oferta, oferta de cereal, oferta expiatória, o holocausto, enfim, quando Deus vai estabelecer essas ofertas, o que ele queria? Ele queria ensinar o povo a fazer uso do que tinha, colocando ele como Senhor de todas as coisas. O problema das pessoas olharem para o dinheiro com os maus olhos é que elas se tornam escravas do dinheiro. E o dinheiro na Bíblia está relacionado a nós sermos mordomos de Cristo, usando o que nós temos para a honra e glória do nome do Senhor. Servindo a Ele. E servir a Ele é servir o próximo. Não é isso que ele diz? Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, servir a Deus é aprender a fazer o bom uso. O uso devido do dinheiro. Também, né? E o João Calvino, ele fala desde lá de trás que o dinheiro é um instrumento. É isso que ele vem combatendo. O que acontecia lá atrás, lá no tempo do Império Pérsia, existia uma religião que chamava maniqueísmo. E essa religião do maniqueísmo, eles sempre viam a matéria como algo má. É tanto que eles não acreditam que Jesus era Deus, porque Jesus era de carne e osso, e a matéria é má. Então, eles sempre separavam as coisas, deixava tudo separado. Ah, isso aqui é espiritual, isso é material. E a matéria não presta. Então, a matéria é extrinsecamente má. E o João Calvino, ele vem tirando isso, ele vem desde aquela época lá, mostrando que a matéria não é má. Né? E a gente tem uma vida em Deus, a gente vai vivendo isso consagrado a Deus. As nossas vidas, o nosso relacionamento, a nossa família, as nossas finanças, a saúde, o lazer. Então, por conta disso. E a gente percebe também que tem alguns ramos, por exemplo, até alguns ramos do catolicismo. E eu abro um parênteses, que eu não estou falando mal não do catolicismo, porque eu sei que no próprio cristianismo, no próprio evangelho, tem evangélico que presta, que não presta, tem católico assim, tem muçulmano que é terrorista, tem muçulmano que não é terrorista. Então, não estou aqui falando da religião em si. Mas tem alguns ramos do catolicismo que eles valorizam a pobreza. Eles valorizam a pobreza, eles valorizam o Cristo morto e não o Cristo ressuscitado. Eles valorizam só a vida por vir e não valorizam essa vida, nada. Então, inclusive, alguns votos que eles fazem o voto de pobreza, né? Pobreza. Então, o Max Weber, ele vai falar que a religião, ele influencia muito na vida da pessoa. Então, automaticamente, dependendo do ramo que você tiver, ou dependendo da religião que você tiver, você vai estar influenciado por aquilo. Você vê lá na Índia, que eles trabalham por castas. Então, para ele sair de uma linha para outra, é muito difícil, porque a religião deles é quem permanecer naquela situação. Por que eu estou falando isso? Para mostrar que nesses países, em países que acreditam nesses ramos de pobreza, abnegação, sofrimento, de um Cristo só morto, de uma vida, de viver uma vida só no porvir, isso vai influenciar. Que é o caso, e a gente pode pegar os países, a maioria dos países latinos, pega a Espanha e pega Portugal. Comparado esses países com os países que pensam diferentes, como Alemanha, Suíça,
Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, a qual eles pensam, eles acreditam no cristianismo deles, eles acreditam que a prosperidade é saudável, que Jesus veio para dar uma vida em abundância, e uma vida em abundância, uma vida digna, que começa aqui nessa terra. Não é quando morrer. A vida digna começa aqui e ela vai se estendendo no mundo por vir, sim. Lá que vai ser o auge. Mas a gente vai começar a desfrutar de algumas amostras de plenitude aqui. E o Cristo também ressuscitado. Então, a forma que a gente interpreta e acredita, as nossas crenças, a nossa religião, como a gente lida com isso, vai influenciar nas nossas finanças também. Né? Então, isso a gente consegue perceber, essa diferença de países, só pelo modo, é tudo cristão, só que são cristianismo de formas diferentes. Um valoriza a pobreza, o sofrimento, a abnegação, e o outro valoriza a prosperidade, o bem-estar, uma vida em abundância aqui e também uma vida eterna no mundo por vir. Faz sentido, pastora? Eu tenho uma visão sobre isso. Eu queria compartilhar, né, com você e com aqueles que estão nos acompanhando aqui na live. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita que o homem é um ser tricômato ou um ser dicômato? Ele é um ser no todo, tricômato, né? Corpo, alma e espírito, né? Tá, porque existe uma linha teológica que acredita que o homem é um ser dicômato porque vê alma e espírito como uma coisa só. Por isso que eu te perguntei, né? Eu também acredito na tricotomia do ser, né? Eu acredito que assim como Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos criou a sua imagem e semelhança, também nos criou tricômatos, corpo, alma e espírito. Em João 10:10, Jesus diz assim, que o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Então eu vejo o nível de ação do maligno, do mal, nas 3 áreas da existência humana. Matar o corpo, roubar a alma e destruir o espírito. Aí Jesus completa o versículo dizendo assim, mas eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Então ele rebate toda essa ação do mal contra nós, seres humanos, dizendo que ele veio para nos dar esta vida no corpo, esta vida na alma e esta vida em abundância no espírito. Então, existe em Deus um propósito excelente de dar a nós, seres humanos, essa vida abundante. Em todas as áreas. Em todas as áreas, sem sombra de dúvida. Agora, eu acredito que essa abundância, ela se cumpre em sua totalidade, em sua completude, quando nós atingirmos, obviamente, a eternidade. A estatura de Cristo. A estatura de Cristo. Aqui nós estamos buscando esta vida plena, mas a gente sabe que a gente não vai conseguir a totalidade, mas podemos sim usufruir em Cristo daquilo que Ele tem para nos dar nesta terra. E é aí que entra a questão da gente compreender que o desejo dele é que nós sejamos prósperos. E é muito importante, Douglas, a gente também desconstruir essa compreensão que as pessoas têm de prosperidade. Muita gente acha que ser próspero é ser rico. E prosperidade não está ligado à riqueza somente. A prosperidade, ela está ligada à harmonia do ser em todos os âmbitos da sua vida. Ou seja, eu posso não ser rica, posso não ser milionária, mas eu me considero próspera por quê? Por causa da minha saúde, por causa da minha casa, do meu casamento, por causa das amizades que eu tenho, ou seja, os bons relacionamentos, por causa do estabelecimento ministerial, por causa de tudo aquilo que eu tenho automaticamente buscado e conquistado. Então, isso fala de prosperidade. Por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela pode ser uma pessoa próspera, porque ela ganha um salário mínimo, mas ela consegue viver uma vida digna com aquele salário que ela ganha. O que não significa que ela vai ganhar aquele salário mínimo e viver uma vida inteira satisfeito com aquilo. Ela sempre vai ter que buscar um crescimento. Mas a prosperidade, ela vai além do ter o dinheiro, mas principalmente do saber ser feliz com o que tem. Sim. Eu tenho uma história no livro. Tem uma história no livro também que eu conto de 2 amigos meus. Um é um médico e outro é frentista. Esse médico ganha 20 mil reais
e gasta tudo. Chegava no meio do mês, naquela época, cortava o telefone dele, do celular. Que antigamente você não pagava, passava do dia, cortava o celular. Ele usava o meu celular, ele sempre trocava de carro, ele sustentava os vícios dele, que ele tinha, uma pessoa querida, mas tinha essa situação. E daí, eu tinha um amigo meu que é frentista, e ele ganhava R$2.000. Após 10 anos, hoje acompanho a vida deles, esse amigo meu frentista, ele tem a casa dele, tem um carro dele, tem a família dele abençoada, a esposa dele, os filhos dele, e ele agora, fiquei sabendo, minha mãe contou, que ele colocou um mercadinho lá na cidade que eu nasci. Ele tem um mercado, ganhando R$2.000 como frentista. Esse amigo meu que ganhava R$20.000, a vida dele continua a mesma. Continua uma vida de noitadas, de vícios, escolhas, e ainda pagando sempre o carro. Como ele troca sempre de carro, sempre pagando o carro. Quer dizer, ele não construiu nada. Então, quem é próspero? Meu amigo que ganha 20 mil ou esse meu amigo que ganha R$2.000? Eu acredito que a prosperidade também está ligada à satisfação. Existem pessoas que ganham milhões, mas são pessoas insatisfeitas e infelizes. Então, a prosperidade está ligada a essa questão da satisfação, mas não do comodismo. Vou abrir um parênteses aqui, né? Que a gente está sempre satisfeito, mas não significa que a gente não deva sempre buscar o crescimento, né? Isso parte até de um conceito de inteligência emocional mesmo, você buscar sempre crescer. E eu acredito também que a prosperidade está ligado em você saber fazer o bom uso daquilo que você tem. E é aí que Jesus entra como esse maior coach financeiro que já existiu. Os princípios que ele nos dá para lidarmos com o dinheiro, para que o dinheiro seja sempre uma bênção na nossa vida, que o dinheiro nos sirva e que o dinheiro seja o nosso servo, e não nós servos do dinheiro. E isso é muito importante da gente entender. Ver o dinheiro como um meio, ver o dinheiro como um viabilizador, ver o dinheiro como instrumento e não como um fim. Então, quando eu falo a respeito de finanças, eu estou sempre falando, eu começo falando sobre sonhos. Qual é o seu sonho? Porque eu tinha sonho, eu tinha meu sonho e tenho mais sonhos ainda, né? Claro. Inclusive, vou falar qual é o sonho, mas eu tenho um sonho grande ainda aqui para acontecer daqui a 6 anos. Essa live de hoje, quer queira, quer não, indiretamente ou diretamente, é um tijolinho desse meu sonho. Entende? Então, o dinheiro que eu vou correr atrás, corro atrás, vai ser um viabilizador. Então, o dinheiro não é um fim. Então, talvez essa pessoa que é milionária e infeliz, ela fez do dinheiro dela o fim da vida dela. Ela achou que ela tendo dinheiro, ela chegou no máximo. Coitado. O dinheiro, ele poderia usar o dinheiro para tanta coisa legal, né? Tanto ajudar o próximo, ia se ajudar também, fazer experiências legais, experiências saudáveis. Experiências saudáveis. Então, o dinheiro, ele é um instrumento. O dinheiro é um meio. O dinheiro é um viabilizador para eu alcançar o meu sonho. Eu sempre costumo falar que os sonhos nossos, o sonho mesmo que a gente carrega a vida inteira, é a forma de Deus revelar os seus planos. Deus tem um plano, aí coloca no nosso coração isso, e a gente passa 1 ano, 2, 3, 5, 10, e fala, gente, eu tenho que realizar isso, senão eu vou morrer. Então... Você está falando de uma coisa muito interessante, porque, assim, tudo que você está falando, a gente fica pensando na palavra, na Bíblia, né? Sim, exatamente. A nossa mente, ela já é condicionada. Para trazer na Bíblia. É verdade. E aí a gente está fazendo o plano de leitura anual da Bíblia. Todo dia a gente tem aí no canal do YouTube da igreja, né? O Cidade de Refúgio, Sede Internacional. E todo dia a gente lê um pouquinho da Bíblia. Desde janeiro. Desde janeiro, desde 1º de janeiro. E aí, recentemente, a gente estava lendo sobre Davi. E você falou de sonho e do dinheiro como um viabilizador. E eu vejo essas duas características em Davi. Davi tinha um sonho. Davi tinha um sonho de construir para Deus um templo suntuoso. Um templo que nenhum outro Deus, com D minúsculo, vamos abrir um parênteses aí, tivesse. Ele conhecia templos dos deuses pagãos nos lugares por onde ele andava. Então, ele sempre sonhou em construir um templo para Deus. Ele dizia que ficava angustiado, né, de morar em palácios e ver a arca do Senhor habitando em tendas. Então, ele queria construir para Deus um templo. Então, ele tinha um sonho. Conforme o sonho que ele teve, ele começou a usar do dinheiro que ele tinha
para viabilizar o sonho. Aí, olha que fantástico, eu quero ler aqui rapidinho, tá bom? Por favor. 1 Crônicas, capítulo 29. Ele fala assim no versículo 3: mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, porque ele sabia que ele não ia conseguir construir o templo, mas ele preparou a planta, ele trouxe à luz o sonho dele. Ele fez a planta, deu para o filho dele, Salomão, e ele usou dinheiro para viabilizar. Olha o que ele fala. Mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertencem, pois amo o templo do meu Deus. Olha aqui, olha que coisa escandalosa de linda. Versículo 4. Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Ou seja, o dinheiro foi ou não foi um viabilizador para ele construir o sonho, para ele realizar o sonho dele? Então, dinheiro, o problema não é o dinheiro, o problema é na mão de quem o dinheiro está. Porque quando as pessoas não sabem usar o dinheiro, elas podem usar o dinheiro para corrupção, elas podem usar o dinheiro para morte, elas podem usar o dinheiro para patrocinar vícios, para patrocinar tudo aquilo que inclusive faz mal a elas. Mas aquele que tem o dinheiro e é curado, e sabe usar o dinheiro, ele vai usar o dinheiro para a glória de Deus. Sim. Quando eu falo glória de Deus, eu não estou falando da igreja unicamente, porque nós somos o reino, né? O reino é grande. O reino, né? de Deus, exato. Fazer o bem, para fazer o bem. Para caridade, para ações sociais, para o estabelecimento de igrejas. Ele vai usar o dinheiro para a glória de Deus. E é fantástico, ele teve um sonho e usou o dinheiro como viabilizador. Isso é fantástico. A senhora deu spoiler. Aliás, pessoal, elas estão dando spoiler, tanto a pastora Ana como a pastora Zana, porque elas foram as primeiras a ler o livro, né? Elas... Aqui, quando eu projetei o livro, eu pensei em algumas pessoas, isso aí. E daí eu convidei para elas dar um parecer, para saber o que elas acham do livro, que é muito importante, né? A visão delas. E elas indicam o livro, elas escrevem. Eu amei o que elas escreveram. Olha o que elas falam. Posso ler essa parte? Achei muito legal. Pode, claro. Elas falam assim: antes da riqueza ser ansiada, ela precisa ser aprendida. A essência não pode ser definida pelo que temos, mas sim pelo que somos. Não foi o primeiro milhão que fez o autor, ele já tinha uma mente milionária e uma disciplina desbravadora. Quando o aprendizado tem o poder de mudar destinos, ele não pode ser guardado. É imprescindível que seja compartilhado. Alguns ensinamentos precisam ser apresentados sob uma nova luz. E isso proporcionará também uma nova ótica. É isso que estamos fazendo aqui. E o sétimo capítulo, o livro tem 7 capítulos, tá, galera? E o sétimo eu falo sobre o segredo multiplicador. O segredo multiplicador, eu vou dar um spoiler aqui, vou confessar algo. É assim, nasci em igreja, né? Nasci em igreja, continuei, fiquei um período afastado da igreja, mas sempre minha fé em Deus, enfim. E eu lembro que desde os 7 anos de idade, eu ia para a igreja e depois do culto de manhã, eu chamava meus amigos e a gente ia brincar. A gente ia colher alimentos nas casas de algumas pessoas e ia levar na casa de quem precisava. Então, essa era a brincadeira nossa de domingo. É tanto que uma vez a gente não foi numa casa porque estava chovendo e um senhor morreu. E depois, na outra semana, eu fiquei com dó e fiquei até com trauma, achando que o senhor morreu porque a gente não foi levar esse alimento lá. Então, essa experiência para mim de caridade, de prosperidade, para mim sempre teve que andar juntos. Eu acho que esse é o maior segredo da prosperidade, galera. Você pode ser o maior investidor. Eu não sou esse investidor formado, né? Eu venho fazendo poupança, desde a poupança quando era pequeno, mas é poupança. Então, eu não tenho aquele segredo miraculoso de investimento, não, né, de trabalho, assim, descobrir a fórmula da Coca-Cola. Galera, eu falo para vocês, não é isso. O segredo da prosperidade, sem sombra de dúvida, é a generosidade. É a generosidade, é você se doar, é você ajudar, é você ter uma causa que você acredita
e você ajudar naquela causa porque sabe que está dando os frutos, que as pessoas estão sendo transformadas, que as pessoas estão mudando de vida, que está tendo cura. Então, eu carrego isso e agradeço muito a minha mãe na infância e tenho aprendido muito isso com vocês e o quanto isso faz a diferença. Então, isso me dá uma segurança. A segurança da minha vida não é o dinheiro, a quantidade do dinheiro, ou é o medo do ladrão, ou é o medo... Não existe nada disso. Não tenho medo disso, não daquilo. A segurança é assim, é falar assim, eu ando em concordância. Eu ando em concordância com os princípios. Eu acho que a live deu uma travada. Voltou. Deu uma travada, voltou. Inclusive, Douglas, isso que você falou é um princípio que Jesus também ensinou, né? Ele diz, dê e ser-vos-á dado, em boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. O princípio da bênção está na lei da semeadura, Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isto também ele colherá, ele ceifará. Então, Jesus ensina isso, faz parte do princípio desse grande coach financeiro, que é Jesus Cristo. Você falou exatamente, mas de uma forma diferente. Sim. Mas você falou a mesma coisa. Verdade. É isso mesmo. É a pedagogia, né? É a pedagogia. A gente, quando quer tirar um sorriso de alguém, a gente dá um sorriso. Né? Aí começa conversando, a pessoa tá com cara fechada, aí você começa dando um sorriso, aí começa, a pessoa tá rindo. Ela não tava, mas você começou. Então, isso é o poder da generosidade. Quando a gente dá primeiro, o outro acaba também dando também. Seja um sorriso, seja um abraço, o casal ali tá com a cara fechada, aí você começa fazendo um carinho, a pessoa não quer muito, aí acaba sendo contagiado com carinho. Então, é compartilhar. Né? E o dinheiro é isso, o dinheiro é energia, ele tem que compartilhar. Né? O escritor de Provérbios diz, se você tiver algum problema com alguém, vá até ele e lhe dê um presente. E a gente faz isso com Deus também, né? A gente acaba sendo natural. Talvez a gente começa fazendo porque falaram que fazer dá certo. E dá mesmo. Mas você começa fazendo de uma forma artificial. É uma pedagogia até aprender. E isso se tornar natural. Isso virar uma gratidão. Isso virar um agradecimento natural. Né? Eu acho que esse é o princípio. É tanto que tem o Antigo Testamento na lei. Você tem que fazer achando bom, achando ruim. Você tem que fazer, tem que cumprir. E depois no Novo Testamento, tudo que você vai fazendo, você vai entendendo e colocando amor naquilo. E o princípio da generosidade é esse. Você faz porque tem que fazer, você faz porque está até interessado mesmo. E aí, eu vou falar mais um pouco disso. São experiências minhas. Então, sim. Eu tinha ouvido falar na história do Salomão, do rei Salomão. Que o rei Salomão, ele pediu a Deus sabedoria e Deus deu para ele prosperidade. Então, foi o que eu fiz. Eu ouvi isso, eu queria as duas coisas, não vou mentir. E minha oração era essa sempre. Eu falava, Deus, pequenininho nas minhas orações, Deus, me dá a sabedoria de Salomão, né? E eu acho que funcionou, porque a minha prosperidade, comecei a estudar, não sou sábio, mas gosto de estudar. Então, quando a gente tiver algo, não vai separar o dinheiro, não vai separar as finanças, não vai separar os negócios de Deus. Pelo contrário, vamos ser espertos e sábios. Ser esperto e sábio como uma serpente e ter um coração puro como uma pomba. Às vezes a pessoa inverte, né? Tem um coração de uma cascavel e é ingênuo como uma pomba. Não é para ser ingênuo como uma pomba. Né? Tem que ser inteligente, sim. E aí, como uma serpente. E daí, chamar Deus para os nossos negócios. Né? Tem muitos empreendedores, pessoas querendo fazer algo. Chama Deus para fazer esse algo, né? Chama Deus para ser o sócio. Chama Deus para ser junto. E uma coisa que eu falo muito é acreditar muito no sonho e ir para cima com tudo. Eu penso que Deus é o mais interessado pela nossa felicidade. Se tem alguém mais interessado pela nossa felicidade, é Deus. E se o que eu estou pedindo a Deus não é pecado, eu tenho certeza que Ele vai dar. Se não é pecado, não é errado, não estou fazendo mal para ninguém, eu tenho que... É isso, Deus? É isso. Então, Ele quer. Ele quer. E é tanto quando eu... Sabe um segredo que eu... Era para ter falado no livro e não falei. Quando eu peço algo, pastor, para Deus, eu já peço
como se eu já tivesse recebido. Eu tenho algo que eu sonho daqui a 6 anos, eu já vi a roupa que eu tô. Eu tô curiosa com esse negócio. Eu vou estar de um terno amarelo com essa roupa. Eu já vi... Não é casamento não isso. Ah, eu quero casar também. Mas não é um casamento, tá? Já me vi a roupa, já me vi no lugar. Só que eu tava de cabelo branco, não gostei muito, mas tudo bem. Então, quando eu peço e eu oro e apresento a Deus, eu já agradeço. Tem um versículo que fala a respeito disso, que já fala para a gente agradecer. Ele fala, pedir e recebeis e... Pedi, ser-vos-á dado, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. E todo aquele que bate, se lhe é aberto. Exatamente. Então, eu gosto dessa versão. Tem um outro versículo também. Vamos lá. Às vezes a senhora sabe o mesmo versículo, outra versão. Tem esse mesmo versículo, acho que está em Mateus, acho que está... Tem outro que está em Marcos ou em Lucas. E ele já fala no passado. Ele já fala assim, que quando a gente pede, recebeste e agradecestes. Então, ele vai falar esse mesmo... Jesus tinha essa metodologia. Por exemplo, quando ele vai alimentar a multidão, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele dá graças ao Pai, antes de servi-los. Ele não tinha o suficiente, mas ele é grato pelo que ele tem. E aí a gratidão, ele ora, ele faz uma oração de ação de graças. E aí quando ele vai e serve a multiplicação. Ou seja, ele agradeceu. Diante do túmulo de Lázaro, a mesma coisa. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Mas Lázaro não tinha ressuscitado ainda. Então ele agradecia antes das coisas acontecerem, porque ele tinha certeza da resposta. Ótimo. Então, é nessa linha aí. Eu estou vivendo assim, eu estou vendo as diferenças dos meus projetos. Eu peço para Deus e eu já agradeço. E eu já agradeço, mesmo ainda sem ter acontecido. Porque eu penso, isso é pecado? Não, não é. Vai me fazer bem? Isso vai fazer bem outras pessoas também? Então eu já começo a agradecer a Deus. Né? É esse versículo mesmo, de pedir e agradecer pela bênção já recebida. Na minha cabeça eu já recebi. Eu não vou receber lá no futuro. Tem uma hora que Jesus fala assim, vocês pedem e não recebem. É esse versículo. Porque pedem mal. É esse? É esse. Uhum. É esse versículo. Então, é pedir direito mesmo, né? Então, isso tudo influencia nos nossos negócios, nas nossas finanças, e com essa convicção. Agora, se eu for diante de Deus, ai, Deus, eu estou precisando de dinheiro, mas se no outro lado da minha fé, está lá duvidando, achando que dinheiro é do diabo, que dinheiro não presta, que rico não presta, essa oração é uma oração está sem fé. Porque eu estou pedindo uma coisa, mas no meu coração tem outra coisa. Verdade. Eu tenho que estar em consonância, em concordância, né? É verdade. Falando do dinheiro e da espiritualidade, eu vou ser bem breve, porque eu escrevi aqui antes da gente começar a live 10 princípios para que o dinheiro seja uma bênção na nossa vida. Ai, que ótimo, já gostei. Eu vou só pontuar, não vou desenvolver, porque não dá tempo. Quem sabe numa outra live a gente faz isso, tá bom? Tá bom. Já tô fazendo um convite para outra live. Então vamos lá. Quais são os 10 princípios que Jesus nos mostra para que o dinheiro seja uma bênção na nossa vida? Primeiro, a gente precisa aprender a fazer orçamentos. Ele diz que um homem, antes de construir uma torre, ele precisa antes verificar se ele tem dinheiro para começar e terminar aquele projeto. Então, é o primeiro princípio para que o dinheiro seja uma bênção. E ele diz mais, senão o pessoal vai dar risada. Vai zombar. Próprio Jesus. Aí, começou as coisas e terminou. Isso é muito comum, né? A pessoa começa uma coisa, uma casa, não reboca a casa, não cobre, não planejou. Então, isso é a palavra de Jesus. Aquele tá ali. E o maior problema, sabe qual é? Que o maior problema é que quando você começa um projeto sem ter um orçamento prévio, você, além de não terminar, você perde tudo que você investiu. Então, essa é a importância do dinheiro ser uma bênção. O segundo princípio, a gente deve ser sempre íntegro e honesto. Né? A gente deve ser sempre tratar as pessoas com a mesma integridade e honestidade que a gente gostaria que ela nos tratasse. Jesus também nos ensinou isso em Lucas 3, do versículo 12 ao 14. O terceiro Posso falar? Pode, claro. E esse honesto aí, se me permite acrescentar, tem a ver com a honestidade com quem nós somos.
Porque Sim, muitas vezes também. a gente tem um padrão de vida X e quer viver um padrão de vida Y. Verdade. Então, a honestidade diz Exatamente. respeito com a coerência com o padrão de vida que a gente ganha. Então, isso tem tudo a ver. A gente ser honesto Tudo a ver, diante sim. de Deus, diante dos outros também da sociedade, com o que a gente tem e com o que a gente pode. Muito Sim. bom. O terceiro princípio é o que a gente também já falou, né? Ajudar os menos favorecidos. Está lá em Mateus 5:42. Jesus sempre falou da importância da caridade, da bondade, da ajuda ao próximo. Quarto princípio: aonde você estiver com o seu tesouro, é lá que vai estar o seu coração. As coisas mais importantes para você definem de fato quem você é. Quinto princípio: não devemos colocar nossa confiança no dinheiro. Né? Muita gente coloca confiança no dinheiro. O Uma fim, coisa... paga o dinheiro o fim, né? Exato. E ele não é o fim. Exato. É como a gente viu nessa pandemia, quando morreu o presidente do Banco Santander, a filha dele postou nas redes sociais que o pai morreu buscando por aquilo que era de graça, o ar, né? Então, assim... Ela ainda falou, né? Tinha tanto dinheiro. Tanto dinheiro em casa, mas não tinha como pagar por aquilo. Então, isso é um aprendizado, porque essa situação que a gente está vivenciando está trazendo muito esse conceito de igualdade na mente das pessoas, né? O sexto princípio: não ficarmos ansiosos por causa do dinheiro, né? Jesus, inclusive, fala que a ansiedade é um pecado, né? Então, a pessoa fica ansiosa, o que vai comer, o que vai vestir, ou seja, se vai ter dinheiro para pagar aquela conta. Então, essa ansiedade é pecado porque fala da falta de confiança. Então, a gente faz a nossa parte e crê que vai dar certo. O sétimo princípio: o dinheiro prova o coração das pessoas, né? Então, que o nosso coração seja sempre provado, para que seja mostrado aonde ele está. Posso falar também um pouco desse? Fazer Pode, sentido? claro. E eu vejo também assim que Deus vai confiar dinheiro e prosperidade. E agora, falando de dinheiro mesmo, falando de recursos financeiros, em pessoas que vai saber administrar. Se uma pessoa não souber administrar, ele não vai confiar dinheiro naquela pessoa, porque vai acabar fazendo besteira com o dinheiro, né? É aquele saquetel furado. Exato. Então, a pessoa tem que saber administrar. Então, eu vejo que Deus ele confia dinheiro em pessoas que sabem administrar, sabem fazer o bom uso. Existe pessoa, sim, que tem dinheiro, mas não foi Deus que deu. É gente que rouba, a gente conhece, é corrupto, é gente que rouba, é traficante. Essas pessoas não têm a bênção financeira de Deus. Ela tem dinheiro de outras maneiras. Mas a bênção de Deus, ela tem um propósito. Eu falo no livro que para cada milhão, você tem uma missão. Deus não vai dar dinheiro, porque é bonitinho, porque vou dar dinheiro para alguém, para fulano, para João, porque João ele é mais crente, ou porque João é mais cristão, ou porque João é bonzinho, ou para o bel próprio, para o conforto próprio. Não. Né? Então não é esse o critério. Tem um propósito. A riqueza financeira, agora falando, ela tem um propósito. Então, as pessoas que almejam ser milionário, não é errado. Você pode orar a partir de hoje. Ó. Deus, quero ter 1 milhão, ou é 2, ou é 3, ou é 4, é 5, é 10. O valor que for que você queira ter. Agora, saiba, quanto mais é dado, mais é cobrado. E para cada milhão, você tem uma missão importante. É isso que você tem que alinhar. A riqueza, agora falando, ela tem um propósito. Deus quer que todo mundo tenha uma vida digna. Vida digna é ter o teto, é ter a comida, é se vestir, é ir e vir, é ter saneamento básico, é ter condições para pagar saúde. Isso Deus tem para todo mundo e quer. Agora, a riqueza, ele vai ter com propósitos, para pessoas que entendem esse propósito. Né? Então, se você quer ser milionário, estou falando para as pessoas, para todos nós, a gente tem que entender que a gente vai ter uma missão. E a gente tem que ser fiel a essa missão. Se for fiel a essa missão, vai ser milionário, sim. Muito bom. Eu concordo com você, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. E quando a missão vem antes do milhão? Quando a missão vem antes do milhão? Ixi, é verdade. Você vai fazendo um pouquinho. Você vai fazendo com o que pode. Por exemplo, quando era criança, eu pegava alimento e levava. Na vizinha, em algum canto, né? Ia pedindo aqui e lá. Agora, você vai fazendo com o que pode. Você não vai fazer com o que também não pode. Aí já acho difícil você fazer com o que não tem. Você faz com sua porção. Tem uma pessoa, pastora, que eu conversei com ela esses dias, depois ela me explicou direito. Que ela falou que queria muito ajudar, que queria ajudar mais. Aí eu falei, mas você pode ajudar já com o que você ganha.
Não precisa ter muito, que as pessoas falam assim, que quer ter muito para ajudar. Mas aí é difícil, porque imagina você que ganha isso, eu falo, porque eu sempre separei 10% para generosidade. Isso foi um hábito que eu já tenho de usar de generosidade, 10% do que eu ganho. Então, se a pessoa deixar para fazer isso quando ela ganhar muito dinheiro, ela não vai fazer depois. Se ela não está fazendo com... Vamos supor que ela ganha um salário mínimo. Se ela não está conseguindo fazer com 100 reais, imagina fazer depois quando ela estiver ganhando 50 mil. Entendeu? O dízimo, vamos supor, falando em dízimo, o dízimo que o Silvio Santos dá, ele dá o dízimo certinho, o dízimo é alto. Se ele tivesse aprendido, desde quando ele era camelô, a dar o dízimo, Não ele daria. não ia dar agora, não. Não ia dar agora. Ele ia pegar e tirar lá, vamos supor que ele ganha 1 milhão por mês, ele ia tirar 100 mil todo mês para pegar e dar para a generosidade, para a causa que ele acredita, não vai. Jesus também falou sobre isso, né? Ser fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito, viu? É verdade. Então vamos lá, para concluir aqui, que eu quero ver a pastora Rosânia cantar aqui pra gente. É isso que eu ia pedir. Vai sim, ó. Olha que lindeza. Tá gostoso. Vai sim, é o pedido, vai ser um prazer. 7 minutos. Ó, o 8º princípio, ser sempre grato. Muitas vezes as pessoas elas estão sempre ingratas, não importa quanto tenham, quer pouco, quer muito, elas estão sempre sendo ingratas. E eu aprendi uma coisa com o livro de Provérbios que diz que o pobre foi Deus quem fez. O pobre foi Deus quem fez, mas o miserável é fruto da ingratidão. Isso é uma coisa muito forte, a palavra fala sobre isso. O nono princípio é ser generoso, né? Procurar sempre ser generoso. E o 10º, que para mim é um dos mais importantes, é o ser dizimista. É honrar ao Senhor com as nossas finanças. Sim, é importante. Posso abrir um parênteses para falar de dízimo? Pode. E aí finalizar a live ali. Porque eu sou dizimista. Falar em dízimo hoje, pastoras, parece até pejorativo algumas coisas, diante de tantas pessoas, de tantos líderes espirituais que construíram o seu próprio império. Então, o dízimo é no ambiente que você acredita, que você está ali, que você está vendo que aquilo é para o coletivo. Né? Então, é isso que eu falo, é você doar para o coletivo, que é diferente. Então, eu conheço a Cidade de Refúgio, eu sou membro da Cidade de Refúgio, e eu vejo o que acontece, as transformações de vida. Se alguém chega lá com fome, tem cesta básica. Se a pessoa chega lá sem transporte público, para chegar lá vocês ajudam. É gente que é curado, é gente que é transformado, é gente que... E a mudança maior é ser humano que chega amarrado, que chega oprimido, que chega com tanta infelicidade na vida, é transformada. Isso não tem preço. Então, você ajudar uma instituição dessa, que eu conheço, isso é algo muito importante. É isso que a gente vê resultado, vale a pena. É a forma da gente ser grato a Deus. Porque agradecer a Deus de boca para fora, isso é fácil. A Madre Teresa de Calcutá, ela fala que as mãos que fazem são mais santas que os lábios que oram, que rezam. Então, a gente pode ser grato a Deus com a nossa voz, mas isso é pouco. A gente tem que ter essa disposição, fazer algo sim. E quando tira o nosso bolso, que é algo monetário, é uma forma de você monetizar o seu tempo, o seu carinho, a sua energia e colocar à disposição de uma causa, isso é uma forma de você agradecer a Deus. Né? Amém. Eu acredito muito lindo. nisso. Amém. Muito lindo. Parabéns. Amém. Foi um prazer participar dessa live. Eu quero, junto com a pastora Rosânia, indicar o livro. É incrível. A gente leu. Eu li assim, é uma leitura gostosa, porque Isso é rápido, né? é muito bom. Inclusive, eu dei para o Samuel, meu filho. Ele já leu. Quando o Caleb chegar, a gente vai dar para ele ler. O Samuel adorou, né? Ficou... Eu nunca vi ele ler um livro tão rápido. Eu acho que foi porque ele te conhece também, né? e aí ele Animou ele é a ler. inteligente, quero ler. Ele falou, ele gostou muito. E eu indico. Esse livro vai mudar a vida de muita gente dentro dessa questão de como administrar com sabedoria o dinheiro. Eu gostaria de ter conhecido esse livro há mais tempo, viu? Pastora, muito obrigado. Olha, gente, eu quero agradecer demais a vocês duas. Vocês sabem a gratidão, a gente vivencia isso nos nossos encontros, a gratidão que eu tenho por vocês, a felicidade, o quanto a minha vida mudou por causa de vocês duas. Vocês são pessoas importantes, significativas, que mudou a minha vida.
Eu costumo Amém. falar Glória a Deus sempre por que, isso. assim, tirando os meus pais, eu tenho o meu terapeuta e tenho vocês que Deus usaram a vida de vocês, ele é pastor também, de outra igreja, que usaram a vida de vocês para alavancar a minha vida, em todos os sentidos. Não de novo, não é só no lado religioso, porque a partir que eu conheci vocês, Deus entrou na minha vida em todas as áreas. Entrou nas minhas finanças, entrou nos meus relacionamentos, nas amizades, nos locais onde eu vou, na minha diversão, em todos os aspectos. Eu devo muito a vocês, né? Porque através da vida de vocês, eu conheci Jesus Cristo de verdade e mudou toda a minha vida, deu sentido e significado a tudo. Tá? Muito obrigado. Eu queria ver a pastorinha Rosane cantando uma palhinha, tá linda de Uma beijo, palhinha, né? da cor do Acabar o abacate. É o abacatinho de Cristo, a pastora Rosânia. Gente, olha, essa mulher é linda, viu? Olha, eu nunca vi uma mulher tão Fala linda. que ela que deu a ideia para a capa do livro. É verdade. Eu tinha levado de um jeito. Ele levou, eu falei... E ela falou, não, Doug, mudou, faz assim, faz assado. E graças a ela, sim, elas são demais. Obrigado mesmo. Você é demais. Obrigada. A pastora Rosânia é cantora, morou em Boston, já viajou bastante países juntamente com a pastora Lana, mas elas já eram conhecidas já separadamente. E as duas se juntaram nesse propósito da cidade de refúgio. Eu queria ver você cantando. Eu vou Essa cantar uma voz palhinha linda. só, bem pequenininho, da oração de Esther, né? O pessoal tá pedindo, eu queria cantar um corinho que todo mundo conhece, né? Mas o pessoal tá pedindo oração de Esther. Mas é linda, né? Fala a verdade. Demais! Não vai dar Aparece tempo. bem, quero bem ver. Quero escutar, que eu não Ó, tem um monte conheço. de gente pedindo livro aí, hein? Você tem que deixar aí, ó, o contato. Ó, tá no meu link. Aí só aproveitando, vai estar lá no meu link. Só Isso. clicar lá na minha biografia, na minha bio, tem um link, clica. Se for aqui em São Paulo, em 48 horas entrega. Se for em outro lugar, em até uma semana, o livro vai estar na Pessoal casa. Custa perguntando se tá R$29,90 e o frete acho que é R$9,90. Em breve também vendendo na CR Store. O pessoal É, tá na perguntando se tá na CR. CR Store. Verdade, todo o lucro do livro vai ser doado para a ONG. Não vai ficar para mim, vai ser doado para a ONG, tá, gente? Isso é muito bonito. Acho que, sabe, dá tempo? Dá sim, porque eu comecei a live, era 8h02, dá tempo. Deixa eu cantar, então. Vamos ver se dá tempo. Dá tempo? Não, vai cair. Dá. Estende teu cetro pra mim, rei. Encontre graça em mim ao me olhar, rei. Eu me preparei para estar aqui. Tem coisas que eu preciso ouvir E outras que eu quero falar. Pra esse tempo eu me levantei, pra ser resposta nesta geração, rei. Eu me preparei para estar aqui. Tem coisas que eu preciso ouvir e outras que quero falar. Me deixe ouvir sua voz, me deixe ver seu olhar, sinta a minha aflição. Eu sei que podes livrar, eu sei que podes mudar toda a situação. Vai cair. Falta 2 minutos. Amém. Douglas, foi uma alegria. Obrigado pelo convite. A gente se sentiu muito privilegiada, prestigiada também, porque não é fácil falar sobre um assunto tão polêmico, principalmente como pastoras. Muitas vezes a gente é mal interpretada quando se fala dessa questão de dinheiro, mas o dinheiro é uma bênção. E nós oramos para que Deus levante muitos outros, além dos que Ele já tem levantado dentro da Cidade de Refúgio, com essa visão. Porque esta obra tem sido feita com os joelhos que são dobrados e com as mãos que liberam recursos para esse templo. Que Deus abençoe sua vida, viu, Douglas? Que o Senhor continue te abençoando grandemente. Lindo! Obrigado por ser também uma bênção para essa igreja. Obrigado mesmo. Um beijo, pastor. Fique com Deus. Obrigado. Eu sou privilegiado de ser amigo de vocês, ser ovelha de vocês, tá bom? E ser padrinho de vocês. Um beijo bem grande. Galera, obrigado a todo mundo que esteve aqui na live, todo mundo a Carlinha. Meia-noite, espero todo mundo lá na minha live. Olha quanta gente, meu Deus do céu. Deus abençoe. É verdade, viu? Vendendo meu peixe, meia-noite. A pastora Lana está todo dia, meio-dia, na live. E a pastora Rosânia, meia-noite, todos os dias. Cantando, adorando ao Senhor. Segue elas lá, gente, no Instagram delas, tá? Qual o Instagram seu, pastora Lana?
O meu é Lana Holder Oficial. Rosânia Rocha. Rosânia Rocha, tá bom? Beijo, gente. Fique com Deus. E a Boa Cidade noite. do Refúgio segue também para você ouvir palavras de fé, de esperança. Segue todo Isso. mundo! Jesus é bom. Beijo, Amém, galerinha. Deus Fique com abençoe. Deus, todo mundo. Obrigado a todo mundo que esteve junto. Amém, meu filho. Deus abençoe. Fica na paz. Tchau. Tchau.